transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao evento TOTOS Responde da linha Tail Digital sobre LGPD. Nosso evento ele é dividido em duas etapas, sendo a primeira apresentada pela consultoria de segmentos, com a parte conceitual, e em seguida é apresentado a linha de produto, onde vai mostrar soluções que preparou para atender as mudanças da LGPD. Eu sou a Renata Santos, faço parte da consultoria de segmentos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a LGPD, né, e as mudanças que ocorreram agora ao longo de 2021. Antes de dar sequência, eu tenho alguns recadinhos sobre a apresentação, né? O vídeo ele será gravado e disponibilizado no espaço Legislação, que é a página da consultoria de segmentos. No final da apresentação, eu vou mostrar para vocês aonde vai ficar armazenado o vídeo, para vocês acessarem após o evento. O material utilizado na apresentação, ele está disponível na aba Documentos, né, na parte superior do lado direito, tem lá a aba Documentos, vocês conseguem fazer o download do arquivo. Durante todo o evento, o microfone ficará fechado. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem estar fazendo na abinha lá que tem perguntas, né, no chat. Podem fazer as perguntas lá, que vamos estar respondendo ao longo da apresentação. E no final da apresentação, tanto da linha de produto quanto do conceito, as perguntas mais relevantes, a gente abre o microfone e fala para ficar registrado e ficar melhor compartilhadas as informações, tá? Então, antes de seguir, só queriam que vocês respondessem no chat se estão vendo minha tela direitinho, se estão me ouvindo. Conseguem me ouvir? Tá bom, eu vou dar sequência então. Falar um pouquinho sobre a evolução da lei, né? Então, em 2010, o Ministério da Justiça iniciou em dezembro de 2010 uma consulta pública sobre o projeto de lei que pretendia garantir a proteção de dados pessoais, inclusive os dados de internet. Em 2012, foi publicado o projeto de lei 4.060, onde tratou dos dados pessoais e outras providências. Em 2013, o projeto de lei foi levado até o Senado e em 2014 foi quando foi sancionado o Marco Civil da Internet. Oficialmente, né, a lei que regula o uso da internet no Brasil, onde prevê as garantias, direitos e deveres de quem usa a rede, como também todas as diretrizes para como o Estado deverá atuar em relação a todas essas informações. Em 2018, foi publicado o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Então, com a publicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados, ampliou-se muito a divulgação do que seria tratado e divulgado na União Europeia. Então, foi publicada a MP, onde criou-se o Conselho Nacional de Proteção de Dados, a ANPD,
que foi alterando o marco civil da internet. Então, em 2018 foi criado o conselho, mas de qualquer forma precisou aguardar as nomeações para entrar em vigor, né? Então, mesmo que publicou em 2018, ainda não estava em vigor devido não ter os seus conselhos, as nomeações publicadas. Aqui tem com a grande divulgação, né, do regulamento da proteção de dados, os países ao redor do mundo foram dando continuidade nas legislações e atos que regulamentariam sobre a divulgação e a proteção de dados. A imagem. Então, aqui na imagem é possível ver o grau de adequação, né, dos países ao redor do mundo, aonde iniciou-se na União Europeia, né, que hoje está fortemente já adequada para atender a LGPD, como também a Guiana Francesa. Tem alguns países que estão adequados também, que já iniciaram há um bom tempo a LGPD, que são países como o Chile e o Uruguai. Outros que estão parcialmente adequados, que é como Estados Unidos, Canadá, e aí alguns que já possuem autoridade nacional, mas que está ainda aprendendo, né, desenvolvendo a atender toda essa nova legislação, entre eles o Brasil. E esses que estão em cinza, ainda não foi divulgado nada em relação ao tema, então futuramente pode ser que eles também comecem a participar da questão em tratar a proteção dos dados de toda a população. Falar um pouquinho, né, sobre a Lei de Proteção de Dados, né, que tem o objetivo de regulamentar o tratamento e proteger os dados pessoais em plataformas, garantindo os direitos fundamentais relacionados tanto à proteção da liberdade e intimidade das pessoas, permitindo mais transparência e controle sobre as informações, né, e como será utilizado os dados pessoais dos indivíduos. Então, é um direito fundamental, né, da pessoa que precisa ser garantido. Então, através desse princípio da proteção da liberdade e intimidade, conforme está previsto na legislação, é que surgiu, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. O que a LGPD vai tratar, né? Os dados pessoais, tanto da pessoa identificada como da pessoa identificável. Então, toda aquela informação que de alguma forma torna aquela pessoa identificada ou identificável, ela deverá ser tratada pela LGPD. Então, todos aqueles dados relacionados a imagens, documentos, como CPF, e-mail, localização, estado civil, todos esses dados deverão ser tratados. Dados pessoais sensíveis, né? Os dados sensíveis são dados que permitem encontrar pessoas, seja ela por grupos que participem e com isso ter um tratamento diferenciado. Então, dados sensíveis são aqueles que de alguma forma, né, você acaba tendo um tratamento diferenciado, por exemplo, a sua origem racial, a sua opinião política, vida sexual, dados genéticos. Então, são dados sensíveis que pode ter uma discriminação, né? Dependendo, a gente sabe que hoje existe muito preconceito em vários aspectos, então a gente não pode fazer com que essas informações tratem, né, a pessoa diferente. Então, acabam sendo dados sensíveis que deverão ter um maior cuidado, né, na hora de colocar, adequar a LGPD. Falar um pouquinho sobre os dados pessoais anonimizados, né?
Um dado anonimizado é um dado pessoal ou sensível que foi tratado para que as informações não possam ser vinculadas ao seu titular original. Então, ele trata, né, aquela informação e aí não deixa ela estar relacionada ao titular pessoa física. Lembrando que um dado anonimizado, ele não pode voltar, deixar de ser anonimizado, né? Então, a partir do momento que você tornou aquele dado anonimizado, não tem como reverter, né, essa informação. Tratamento de dados, né? Então, em que momento deverá ter o tratamento da LGPD? Então, toda operação realizada com dados pessoais, né, como coleta, produção, transmissão, armazenamento, comunicação, extração, todas as etapas de trabalho precisam ser adequadas para a LGPD, com anonimização, termo de consentimento e a ciência de que aquele dado está sendo utilizado. Falar um pouquinho, né, sobre as principais hipóteses, né, de processamentos em relação às informações de LGPD. Então, o consentimento expresso, né? Então, precisa criar um termo de consentimento para o titular conseguir dar ciência da utilização dos seus dados. Execução de contrato. Então, na execução de um contrato, né, os contratos, por possuírem dados pessoais, precisam ter esse consentimento e ciência do titular das informações que constarão nesse contrato. Então, lembrando que o nome, CPF, endereço, são informações que comumente constam em contrato. Então, são informações que o titular das informações precisam dar o consentimento e ciência, né, de que aquelas informações serão utilizadas. Cumprimento de dever legal ou regulatório. Então, por exemplo, né, caso do empregado em que tem informações pessoais ou sensíveis que serão utilizadas nas obrigações acessórias da empresa. Então, o funcionário precisa dar ciência, né, dessas informações, porque hoje, para a entrega de um e-social, você precisa ter os dados do funcionário informando da folha de pagamento, então o funcionário precisa estar ciente de que aquelas informações serão enviadas. Defesa de direitos, né? Então, quando houver um processo judicial administrativo que conste, né, dados pessoais, o titular também deve dar ciência da utilização de seus dados. No caso de proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros. Então, sempre que houver uma ocorrência que seja ligada à justiça, que sirva para a proteção da vida, precisa cientificar, né, para o titular que seus dados estão sendo utilizados. Então, por exemplo, no caso de um boletim de ocorrência, você vai fazer um boletim de ocorrência e você vai precisar passar os seus dados. Então, sempre deverá estar ciente de que aquelas informações vão constar no boletim de ocorrência, né? Então, precisa estar ciente que vai ter aquelas informações. Em relação à tutela da saúde, né, por profissionais da saúde ou entidades sanitárias. Então, no caso de convênios, de seguros, eles têm tratamentos a serem aplicados em relação aos dados, né, de toda o titular. Interesse legítimo do controlador. Então, a empresa privada, ela precisa, por exemplo, fazer uma promoção. Então, ela precisa fazer o tratamento da LGPD. Hoje é muito comum acontecer de ter, passa o seu número do WhatsApp, que eu vou mandar as promoções para você pelo WhatsApp, e você vai acompanhando as promoções. A pessoa, né, a empresa que solicita essas informações, ela precisa deixar claro, né, que utilizará suas informações para dados de promoção. E aí você decide ou não,
né, se poderá utilizar esses dados. Mas aí isso faz parte, né, tem que estar bem claro em relação em quais situações vai ser utilizada aquela informação. E no caso de proteção ao crédito, não, então tudo que estiver relacionado a bancos, financeiras, também precisa estar se aplicando o tratamento da LGPD. Falar um pouquinho, né, dos direitos do titular. Então, o titular daquela informação, ele tem um direito de confirmação, né, de que existe um ou mais tratamento de dados sendo realizado em relação aos acessos, né? Então, ele pode ter acesso àquelas informações sempre que lhe digam respeito. Caso o titular identifique algum dado errado, desatualizado, ele tem direito de solicitar a correção dessas informações, como também ele pode solicitar a eliminação desses dados, caso ele seja um tratamento, utilização ilícita ou excessiva, né? Então, por exemplo, nos casos que eu dei o exemplo do WhatsApp, caso você não queira receber mais nenhum tipo de promoção, você tem o direito de solicitar a sua eliminação, né, daquelas informações para eles não enviarem mais nenhum tipo de promoção. Também é direito do titular a portabilidade, né? Então, sempre que, principalmente linhas de telefone, de internet, então a gente faz a portabilidade. Então, precisa ter o cuidado, né, na hora de fazer essa portabilidade em relação às informações, porque ele vai passar de uma empresa, de um fornecedor para outro. Então, precisa fazer ter um tratamento adequado e ele tem o direito dessa portabilidade. E o caso de eliminação de dados, né? Mesmo que sem o consentimento do titular. Então, às vezes, alguma informação que não será mais utilizada, então a empresa poderá solicitar, fazer a exclusão desses dados, né? Exceto quando é tratamento ilegal, porque aí precisa de um prazo maior para poder armazenar. Então, mesmo que o titular queira a eliminação, alguns dados não poderão ser feitos, né? Não poderão ser eliminados. Informações sobre compartilhamento, né? Então, sempre que seus dados forem compartilhados com entes públicos ou privados, essa informação é direito do titular saber que está sendo compartilhada. Então, também, caso o titular não deu consentimento de certas informações, né? É preciso ser claro, né, nas consequências dessa negativa, porque algumas informações, mesmo que ele não queira fornecer, são obrigatórias, né? Então, é importante explicar, né? E colocar todas as situações que acontecem caso essa informação não seja informada. Como a revogação do consentimento também é um direito do titular, então ele pode ter concedido utilizar algumas informações e posteriormente mudou de ideia, desde que não implique em questões trabalhistas, essas coisas, ele pode estar solicitando a exclusão dessas informações. Também é direito do titular fazer reclamação contra o controlador dos dados junto à autoridade nacional. Então, caso ele entre em contato com o controlador e ele não tenha o retorno, né, mesmo assim não atenda à solicitação, o titular tem direito a entrar com uma reclamação na autoridade nacional referente àquelas informações. E caso também o titular se oponha, né, ou discorde de um tratamento feito, ele pode se opor, né, desde que ele considerando irregular, né, daquelas informações, né, e aí ele pode se opor a divulgar aquelas informações. Existem 3 figuras importantes, né, para o controle, né, das informações de proteção de dados dentro da empresa, onde temos o controlador, né, que ele é o responsável pela utilização das informações, temos o operador, que ele executa as informações
de acordo com o que foi definido pelo controlador, e o encarregado, que é quem faz a comunicação da empresa com o titular e da empresa com a NPD. Então, ele é a pessoa indicada para atuar, né, a comunicação entre os envolvidos nas informações de LGPD. Aqui tem um resuminho, né, sobre quem é o controlador, o operador e o encarregado em questão de responder legalmente e solidariamente em relação aos dados. Então, hoje, o controlador ele é responsável, né, pelas informações. Então, compete ele utilizar os dados da pessoa física, e aí tudo que foi mapeado pelo controlador será executado pelo operador. Então, eles são responsáveis por todos os danos que possam ocorrer, tanto patrimonial, moral, como violação à legislação, e também respondem solidariamente pelos danos causados pelo operador, no caso descumpra a legislação ou alguma informação seja vazada, divulgada, né? O encarregado, ele só faz a comunicação, então ele não responde legalmente e nem solidariamente em relação a qualquer vazamento, a qualquer informação, a qualquer violação de informação. Princípios da LGPD, né? A lei, ela traz 10 princípios que estão ligados ao direito do titular. Então, a finalidade daquela informação, o propósito, né? Tem que ser legítimo e explícito, a adequação e a minimização dos dados, os direitos dos titulares, o livre acesso àquela informação, a questão da qualidade, da transparência, da segurança, da prevenção e a não discriminação. Falar um pouquinho também sobre a missão, visão e valores da NPD, né? Então, a missão é zelar pela proteção dos dados pessoais, a visão é tornar-se um órgão de referência nacional e, consequentemente, internacional em relação à proteção de dados pessoais. E os valores a ética, a transparência, a integridade, a eficácia, a responsabilidade. A NPD ele é um órgão vinculado à Presidência da República, dotada de autonomia técnica e decisória, com jurisdição no território nacional, e a sede fica no Distrito Federal. E o objetivo é proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A autoridade, né, a NPD, ela foi somente efetivamente criada em novembro de 2020, porque, como eu mostrei anteriormente, né, a lei ela foi publicada em 2018, mas somente no final de 2020 é que foram nomeadas as autoridades que iriam acompanhar todo o processo, né, de desenvolvimento da LGPD. Aqui temos a linha do tempo com as principais ações, né, da NPD. Como falei, foi somente em novembro de 2020 em que teve a nomeação do conselho diretor. Então, teve a criação de e-mails institucionais, as fiscalizações começaram a ocorrer, né, em dezembro de 2020, mas de modo mais orientativo, né, ensinando, orientando como proceder, tal. Questão de assinatura de um acordo de cooperação, a publicação do regimento interno ocorreu somente em março de 2021, e em abril de 2021 teve a publicação da lista completa dos indicados para o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e de Privacidade. Então, ao longo do ano, ainda algumas coisas ainda estão acontecendo em relação à NPD, né? E aí o comitê ele criou uma cartilha
com orientações para as entidades de administração pública federal. Aqui, né, com base na portaria 11 de 2021, né, se tornou pública a agenda regulatória para os anos de 2021 e 2022. Então, o iniciou-se agora a primeira fase, né, acabar no primeiro semestre de 2021 e com conclusão no segundo semestre de 2022. Então, essa agenda ela envolve o regimento interno, planejamento estratégico, todos os direitos dos titulares, a comunicação, né, como deverá ser feita essa comunicação em relação a incidentes, prazos de notificação, então, relatório do impacto dessas informações, então, as hipóteses legais de tratamento de dados. Então, essa agenda regulatória já prevê várias situações e, aos poucos, né, a gente está aí aplicando, desenvolvendo e melhorando em relação a todas essas informações. E assim, né, quando acontece um incidente de segurança, então, deverá comunicar à autoridade nacional ou ao titular, né, de forma imediata, a natureza dos dados afetados, informações das medidas técnicas e de segurança utilizada. Então, sempre que ocorrer algum vazamento de informação, algumas situações, né, precisa ser comunicado imediatamente, né, à ANPD e explicar quais foram as medidas técnicas e de segurança utilizadas para proteger aquele dado, o risco que esse vazamento de dados vai estar relacionado ao incidente, se é um risco muito grande, se é pequeno, se impacta ou não. Se caso a comunicação não ocorreu de forma imediata, precisa justificar o porquê houve essa demora dessa informação chegar, né, à autoridade nacional e também informar quais serão as medidas que serão adotadas, né, ou as que já foram adotadas para reverter ou mitigar esses danos. Então, no portal da NPD, tem esse link aqui, que é onde você acessa para poder estar informando, né, como um caso de incidente de segurança, através desse link que você acessa e informa a autoridade nacional qualquer problema que tenha acontecido em relação aos dados que foram vazados. Falar um pouquinho sobre as penalidades, né? As penalidades do LGPD foram instituídas e passaram a vigorar desde o dia 1º de agosto de 2021. Então, né, antes acontecia somente advertências, principalmente para ajudar na educação das empresas, né, que estava todo mundo aprendendo coisas novas, os procedimentos, muitas dúvidas, então inicialmente era somente uma advertência, tá? Então agora, a partir de agosto de 2021, já está prevista multas de valores financeiros que podem atingir até 50 milhões de reais, dependendo da quantidade de informação, do tamanho da informação, né, do banco de dados que foi divulgado. As multas serão diárias, exatamente para impedir, né, que o uso inadequado continue. Então, quanto mais rápido for revertida, né, essa divulgação, melhor, né, menor será a multa, mas o risco de ser alto do mesmo jeito permanece. E caso aconteça também a recorrência, né, em que acontecem esses vazamentos, pode ocorrer a interrupção de todas as atividades que utilizam informações pessoais, né? Então é preciso tomar muito cuidado, né? Porque o descumprimento da LGPD já está, né, acarretando sanções administrativas caso não sejam cumpridas. Aqui nós temos o posicionamento da TOTUS, né, perante a LGPD.
sobre a política de privacidade. Então, na página de política de privacidade, nós temos várias informações em relação ao objetivo, que são dados pessoais, quais são os papéis dentro da LGPD. Então, vocês conseguem acessar, né, todas essas informações na página da TOTOS. Termo de ciência, né? Então, aqui nós temos o termo de ciência da LGPD, onde apresenta o papel da TOTOS e dos clientes na lei de proteção de dados. Então, através desse QR Code, vocês serão direcionados para a central de relacionamento da TOTOS. Então, é só seguir as instruções da tela para vocês estarem assinando o termo de ciência. Então, eu vou deixar só um pouquinho aí para vocês na tela, para vocês conseguirem pegar e serem direcionados para a página da central de relacionamento. A consultoria também, consultoria de segmentos, ela tem uma página centralizadora sobre LGPD. Então, aqui a gente consegue centralizar, né, todas as informações em relação a LGPD. Eu vou compartilhar a página com vocês, para vocês visualizarem, aí fica mais fácil para vocês acompanharem. Só um momentinho. Então, aqui, nós temos, dentro da página totos.com, na aba Sou Cliente, nós temos aqui o espaço Legislação. Aqui, esse pop-up é para vocês ficarem acompanhando as novidades, né, que a consultoria publica. Então, você colocando o seu e-mail, você vai receber os conteúdos semanalmente de tudo em relação à legislação, tanto trabalhista, tributária. Então, vocês vão receber semanalmente as novidades aí. Aqui nós temos a página de LGPD. Eu vou mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem as informações gerais em relação à lei da proteção de dados, temos aqui o objetivo, temos informações da agência regulamentadora da LGPD, as mudanças que a LGPD traz, os princípios da LGPD, as sanções administrativas, né? Então, todas as multas, as advertências, tudo que vai acontecer em relação a essas novas sanções que começaram agora em agosto, vocês conseguem acompanhar aqui, tá? Temos um pouquinho também sobre responsabilidade, segurança, esclarecimentos sobre a LGPD. Temos também um infográfico onde vai ter um resumo, né, das informações, das dicas essenciais para estar se adequando à LGPD. Temos também o acesso ao guia de boas práticas, e também o guia definitivo de LGPD. E o termo de tratamento da LGPD e o papel da TOTOS. Então, aqui também tem o QR Code. Então, vocês podem estar acessando espaçolegislação.com.br/LGPD e aí vocês vão ter acesso a todas essas informações. Tá? Então, eu vou voltar aqui. Nós também temos os eventos TOTOS Responde, né? Então, além desses eventos de LGPD, a consultoria faz diversos outros eventos. Então, agora no mês de setembro, nós só temos os eventos de LGPD, mas aqui a gente consegue ver os eventos durante o ano. Então, teremos também de e-social, órgãos públicos, um pouquinho sobre e-social simplificação. Então, aqui até dezembro, FGTS digital. Então, aqui vocês conseguem ver nossa agenda e tá clicando aqui para se inscrever para os eventos e as linhas de produto. Dentro da página do Espaço Legislação, nós também temos
um link aqui com os principais temas, né? FDRI, FE Social, então são páginas centralizadoras. Aqui, como eu falei, a gente publica as notícias em relação ao que está acontecendo, então, documentos de transporte eletrônico, ECF, E-Social, temos diversos assuntos aqui, Sistema Nacional de Crédito, então você consegue acessar tudo da página do Espaço Legislação. Nós também temos o calendário, então você consegue acompanhar os vencimentos dos tributos, né? Vocês conseguem fazer um filtro por área e por estado, cidade, o que é estadual, federal e municipal, e ver as obrigações que estão vencendo no período. Temos também o portfólio. O portfólio aqui a gente tem por estado o que cada linha de produto atende. Então, aqui o que atende de obrigações acessórias, os documentos que estão atendendo. Atualizações legais. Então, diariamente, né, as principais mudanças da legislação, tanto federal, estadual e municipal, é publicada. Então, vocês conseguem visualizar aqui tudo que mudou em relação a todos os estados. Temos o RH Informa, que direciona a página de RH da TOTUS, a novidade, né? E aqui eu vou até mostrar para vocês, novidades biblioteca, vocês conseguem acessar todos os vídeos, né, dos eventos que a consultoria publica. Então, após finalizarmos o evento de hoje, né, ao longo da semana, a gente faz as edições e subimos aqui todos os eventos. Então, aqui vocês conseguem visualizar, né, todas as apresentações que a consultoria divulgou. Então, vai estar por linha de produto, né, ó, o tema e a linha de produto. Então, ao longo da semana, vocês podem estar consultando aqui e aí vocês vão conseguir assistir novamente, quando compartilhar com outras pessoas, não tem problema algum, tá? Então, voltando um pouquinho para a apresentação, eu falei um pouquinho da LGPD, que é a página centralizadora, e dos eventos Responde. Tá? Então, vocês podem estar participando, vendo todos os vídeos, a biblioteca. Depois, quando vocês tiverem mais um tempinho, vocês podem estar consultando e com mais tranquilidade, navegando na nossa página e conhecendo tudo que está sendo divulgado. Então, da parte da consultoria, por enquanto é isso. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem estar colocando no chat, que vamos estar respondendo para vocês. E agora eu vou passar a apresentação para o Fernando, para ele dar continuidade na apresentação. Só um momentinho, tá bom? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Babadopoulos, eu sou diretor de inovação aqui na Tail. A Tail foi uma empresa adquirida pelo Grupo TOTUS no final do ano passado e nós temos alguns produtos na casa. E 2 deles ajudam nossos clientes a ficarem em conformidade com a LGPD. Eu vou fazer uma apresentação ao vivo da plataforma e mostrar para vocês como ela funciona, quais as funcionalidades existem e como ela pode ajudar a empresa de vocês a estar em conformidade com todos esses passos. A primeira plataforma, ela é conhecida como CMP, é uma Consent Management Platform, é uma plataforma de gestão de consentimentos. E o que são esses consentimentos? São todos os dados atrelados ao website de vocês relativo a algum cookie. Cookies são aqueles arquivinhos de preferências que normalmente quando a gente está navegando no site, a gente se depara com aqueles avisos de consentimento. O que a nossa plataforma faz é ajudar as empresas a implementar esse aviso de consentimento de uma forma muito mais fácil. Essa tela que vocês estão vendo é a tela de configuração da CMP.
O aviso de consentimento que nós ajudamos a ser implementado é esse box onde está escrito aviso de cookies, e ele mostra todos os tipos de cookies que estão atrelados ao website de vocês com as suas respectivas funcionalidades. Nesse caso, por exemplo, esse aviso de cookie foi configurado no site da Tail. No site da Tail eu tenho meus cookies essenciais, onde o meu usuário não pode desativar, porque eles são utilizados ou para autenticação, ou pelo site, para o próprio funcionamento do website. Mas eu também tenho alguns cookies que são próprios para marketing. Então, são os cookies das plataformas de terceiros que nós utilizamos para alguma ativação em mídia digital. E um terceiro grupo de cookies no nosso website, que são os cookies analíticos, que são utilizados para medição do que o usuário está fazendo dentro do site. E esse aviso de cookie permite que o nosso usuário dê consentimento para o que ele acha que pode rodar dentro do browser dele. E como é feita essa configuração? Ela é super simples. Ela é feita dentro de uma página, onde o usuário primeiro seleciona o layout, onde ele quer que o banner de consentimento seja exibido. Ele pode ser exibido no rodapé da página, no centro da página, como esse que eu mostrei para vocês agora, ou no topo da página. Esse layout padrão, sem nenhuma configuração, ele fica com esse visual, mas todos os elementos que vocês estão vendo exibidos aqui podem ser customizados dentro da plataforma. E aí a plataforma permite que você adicione uma URL de política de privacidade customizada e diversas opções de personalização para deixar aquele banner de consentimento o mais próximo do layout do site de vocês quanto possível. E na parte de baixo, nós permitimos a administração dos tipos de cookies que cada website possui. Então, no caso do site da Tail, nós temos 3 grupos de cookies, mas o website de vocês pode ter um terceiro, um quarto tipo de cookie específico para a funcionalidade de vocês, e ele pode ser administrado aqui. Utilizando o nosso banner de consentimento, nós também temos um dashboard que mostra como foi a interação dos usuários dentro do website de vocês. Então, aqui eu tenho um acumulado por período de total de opt-ins e opt-outs por grupos de aplicações. Eu tenho no topo um total geral. Isso vai sendo acumulado por dia. Essa plataforma ela é muito utilizada em websites para o consentimento dos cookies. Mas quando a gente fala em LGPD, a gente tem alguns outros tipos de dados que também precisam ser administrados. São os dados de todos os consumidores. Então, a Tail, além da CMP, ela tem uma outra plataforma conhecida agora como CDP, que é uma plataforma de dados para consumidores. Nessa plataforma, além de dados online, nós permitimos que seja inserido nela qualquer tipo de dado que a empresa possua com relação ao cliente ou não. Dentro da plataforma nós temos um Data Lake. O conceito de Data Lake é um grupo de subset de dados específicos por tipo. Então, imagina que a empresa tem alguns tipos de arquivos em Excel com dados de consumidores. Cada um desse Excel poderia ser um dado dentro do Data Lake. Eu vou abrir aqui alguns exemplos para vocês entenderem um pouquinho melhor. Dentro do meu Data Lake, então, do meu set de dados disponíveis, eu tenho lá informações de score de crédito, informações de programas de fidelidade, informações referentes a campanhas de marketing, a campanhas feitas num stand promocional e leads que vêm de website. Cada um desse tipo de dado, ele pode ter anexado a ele um tipo de consentimento específico. Então, se eu abrir aqui a configuração
do meu tipo de dado score de crédito, eu consigo ver como ele foi feito desde o começo, qual tipo de dado que ele aceita, qual é a definição do tipo de dado dentro dele. Então, eu sei que eu tenho e-mail, telefone, sexo e o score de crédito. Mas o mais importante para a LGPD é a base legal. Então, eu permito que o usuário selecione qual é a base legal que está atrelada a todos os dados que estão dentro desse meu data store. E essa base legal, ela é carregada durante todo o ciclo de vida do dado dentro da plataforma. E o que isso significa? Vou voltar lá para o Data Lake. Significa que eu tenho diversos tipos de dados na empresa, cada um coletado por uma finalidade diferente. E quando eu vou fazer alguma coisa com esse dado, seja uma campanha ou uma análise em cima do dado, é muito importante eu saber qual é a base legal que está atrelada a ele, para eu saber se eu tenho ou não o consentimento necessário para determinada ação. Então, lembrando aqui que meu score de crédito, ele tinha uma base legal atrelada a ele. Dentro da interface, eu tenho um módulo de Data Lineage, que me diz qual é a linhagem do dado. Então, vamos explorar aqui a linhagem desse dado. Esse dado ele passou por diversas alterações. E eu tenho sempre a base legal que foi atrelada a ele disponível na linhagem do dado. Então, no caso desse score de crédito, eu tenho aqui a proteção ao crédito. Agora, imagina que o meu pessoal do marketing resolva fazer uma junção de todos os dados que eu tenho aqui no meu Data Lake por uma campanha de e-mail marketing, por exemplo. A plataforma ela permite a manipulação de todos esses dados, tanto manipulação quanto compartilhamento desse dado. Tudo isso é feito via alguns pipelines de alteração de dado. Pipeline nada mais é do que uma receita de como esse dado precisa ser manipulado. Então, imagina que o meu pessoal do marketing criou um pipeline querendo gerar uma lista de e-mail marketing. E aí, esse meu pipeline nada mais é do que a leitura de diversos data stores com dados armazenados. Então, nesse caso, eu vou fazer uma leitura dos meus dados de campanhas promocionais, uma leitura dos meus dados de score de crédito e uma leitura dos meus dados do programa de fidelidade. Se vocês repararem, logo abaixo de cada leitura, eu tenho a descrição do tipo de dado encontrado dentro de cada um desses bancos de dados. Então, no caso da minha campanha promocional, eu tenho o primeiro nome e o último nome, e tenho um campo com o e-mail da pessoa. No caso do score de crédito, eu também tenho o e-mail da pessoa, mas atrelado a alguns outros tipos de dados. No caso do meu programa de fidelidade, eu também tenho uma definição diferente das outras, mas eu tenho o e-mail address da pessoa, que também é o e-mail no final. E o que eu vou fazer aqui? Eu fiz uma manipulação de dado, nesse caso uma manipulação avançada, mas eu poderia ter uma manipulação feita direto na interface, mais simples, como mesclar os dados. Então, eu seleciono de onde eu quero mesclar meus dados e para onde eu quero mandar. Então, vamos supor que eu quero mesclar todos os e-mails de todos aqueles 3 bancos de dados acima. Eu já tenho a consulta feita aqui de forma mais simples. E o que esse meu pipeline vai fazer no final é uma gravação de todos esses e-mails dentro de um data store existente, sobrescrevendo todos os dados. E no final eu vou ter uma lista de e-mails. Então, lembrando o objetivo, era que a minha equipe de marketing conseguisse gerar uma lista de e-mails para fazer uma campanha de marketing, e eles pegaram aqueles 3 bancos de dados e simplesmente juntaram todos os e-mails num banco de dados novo. Bom, agora como é que eu sei se o consentimento final desse último banco de dados gerado
é compatível com a campanha de marketing que eu gostaria de fazer. Bom, lembra que a plataforma tinha uma interface de data lineage dentro do dado? Bom, durante a manipulação do dado, esse lineage, essa linhagem do dado, ela é carregada até o final. Então, o que isso quer dizer? Que esse meu último banco de dados, esse que eu acabei de gerar, essa minha nova lista de e-mails, se eu entrar aqui nos meus data lakes, eu já tenho a lista gerada, eu já executei esse meu pipeline, essa minha receita. Ele já leu os dados daqueles meus 3 bancos de dados e juntou todos os e-mails num banco de dados novo. Se eu explorar o dado, eu vou conseguir ver algumas listas de e-mails já existentes. Eu consigo ver aqui que eu tenho 96 mil linhas de e-mails. Mas o mais importante aqui é qual era a linhagem do dado, qual é a origem desse dado? Será que eu posso usar isso para uma campanha? Bom, se eu entrar no meu módulo de Data Lineage desse meu Data Store específico, eu consigo entender qual é a origem desse dado de modo gráfico. Então, o que aconteceu para esse dado existir? Bom, o sistema ele precisou ler 3 bancos de dados, meu banco de campanha promocional, o de score de crédito e meu programa de fidelidade. E cada um deles tem uma base legal atrelada a ele. Minha campanha promocional, a base legal é o legítimo interesse, meu score de crédito é a proteção ao crédito, meu programa de fidelidade é o consentimento do titular e a execução do contrato de qual seja a parte titular. Bom, e o que isso significa? Que se eu juntei esses 3 dados dentro de um banco só, eu estou carregando bases legais diferentes para dentro de um único banco. Então, possivelmente, eu não possa fazer essa campanha de e-mail marketing com base nessa lista de e-mails, porque eu estou usando e-mails que vêm de bases legais que não são compatíveis com a minha campanha de e-mail marketing. E isso é carregado durante todo o sistema, desde o começo até o final. Qualquer manipulação de dado que é feita dentro da plataforma, ela consegue identificar qual é a origem do dado que está dentro dela. Todos esses 2 módulos, tanto a CDP como a CMP, são partes do nosso programa de Data Protection, que é um grupo de funcionalidades específica para a proteção de dados e para suporte à LGPD. Os dados que eu tenho aqui dentro da plataforma são dados aleatórios, então eu posso exibir aqui a lista de e-mail marketing para vocês. Todos esses e-mails são gerados aleatoriamente apenas para demonstração, então não são e-mails reais, por isso eles estão abertos aqui sendo exibidos. Mas eu consigo entender todo o perfil comportamental e como foi feita toda a manipulação, desde a origem até o meu destino final do dado dentro da plataforma. E por que isso é importante? Primeiro que ele ajuda vocês a entender essa base legal e como essas bases estão sendo manipuladas dentro da empresa. Segundo que ela centraliza toda essa gestão do dado e o compartilhamento de dados com o terceiro num único lugar e facilita toda a manipulação e a transmissão do dado dentro da empresa de vocês. Além disso, nós permitimos também que vocês consigam centralizar os dados dos consumidores de vocês. Então, por meio de algumas APIs, vocês conseguem fazer a ingestão do dado de consumidores dentro da plataforma e, a partir de consultas feitas nessas data stores, vocês conseguem recuperar todos os dados que vocês têm de um usuário específico. Então, se vocês receberem, por exemplo, a requisição de algum usuário de vocês para saber quais são todos os dados que hoje vocês têm de um determinado consumidor, vocês conseguem gerar um pipeline, uma receita dentro da plataforma que consegue agrupar todos os dados de todos esses consumidores num único local, garantindo, assim, conformidade
e transparência para o seu consumidor na hora de informar para eles quais os dados vocês têm controle a respeito dele. Bom, voltando na CMP, gostaria de mostrar para vocês só o quão fácil é integrar a CMP dentro do site de vocês. Então, depois de feita a configuração de uma conta e toda a parametrização de layouts, existe uma tag que é gerada. Essa é uma tag JavaScript, que basicamente o que vocês precisam fazer é copiar essa tag e passar ou para o desenvolvedor de vocês ou para o responsável pelo website, que ele vai fazer a integração desse script dentro do website de vocês. E esse banner de consentimento passa a funcionar de modo totalmente automático. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês dentro da plataforma, do que nós temos de gestão de consentimentos e gestão de dados pessoais. Nós temos agora mais um tempo, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem ver mais alguma parte da plataforma, eu estou aqui à disposição de vocês. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar colocando aqui na abinha pergunta que a gente responde para vocês, tá bom? Bom, pessoal, como não tem nenhuma dúvida, nós vamos estar encerrando, tá? Então, esse vídeo foi gravado e vamos estar disponibilizando para vocês lá na página do Espaço Legislação, na aba da biblioteca, tá? Então, agradeço a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.